Shalom Adonai, a paz do Senhor. Estamos vivendo um tempo de um vazio espiritual. E eu quero trazer uma palavra que pode mudar o vazio da tua vida. Abra comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, verso de número 18. Vem comigo. Aleluias! Mas você pode dizer, eu não me encontro vazio. A leitura do texto diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. As pessoas podem até estarem cheias do quê? Quando nós falamos em vazio e cheio, o momento que a pessoa se encontra em vazio, eu posso dizer algo, isso é até uma ótima notícia. Como assim? Por quê? Porque exatamente no vazio que Deus deseja encher. Quando a pessoa se encontra vazia, Deus, ele tem a oportunidade de preencher aquele vazio. Deus, ele age nos vazios. Agora, quando a pessoa está cheia, como que Deus vai poder encher algo que já está cheio? E o texto fala, não vos embriagueis com vinho. Se você ler o capítulo 5 de Efésios, você vai ver sobre aquilo que Paulo está falando. Ele está falando a respeito daquilo que aquele povo estava vivendo. Eles estavam cheios de prostituição, porfias, avareza, torpezas, chocarrices, idolatria, devastidão, impureza. Antes eles eram trevas. E o Senhor, é o que diz o capítulo de número 5, e o Senhor fala através dele: desperta tu que dormes e levanta-te dentre mortos e Cristo te esclarecerá. Quando uma pessoa ela se encontra cheia daquilo que não é a presença de Deus, Deus, ele não pode fazer nada. Ele não pode intervir naquela situação. Por quê? Porque aquela pessoa, ela já está totalmente cheia. Quando nós pensamos nesse termo, embriaguez, nós pensamos no quê? Uma pessoa cheia de vinho, como diz o texto aqui. Uma pessoa cheia, ela bebeu tanto, tomou tanto, que ela ficou embriagada. E na embriaguez, lhe falta o quê? Lhe falta força, lhe falta discernimento, reflexo, atenção, vigilância. Lhe falta aquilo que realmente faria dela algo melhor, e aquilo se torna um prejuízo para ela. E ali Paulo estava falando exatamente isso. Olha, não vos embriagueis com vinho, não enchei a tua vida onde há dissolução, contenda, e muitas vezes a pessoa está cheia de situações que não vai levar ela a lugar nenhum. Pelo contrário, ela vai ter prejuízo na sua caminhada, na sua vida, na área no qual ela se encontra cheia. Mas se ela está vazia, aleluia, Deus ali pode agir e pode fazer algo diferente. Deus, ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Por isso que o texto fala, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo, ele só vai ocupar um lugar vazio. Ele jamais vai ocupar algo que esteja cheio. E quando o Espírito Santo, ele entra em um local vazio, um local que deseja a presença dele, a presença do Pai, a presença do Filho, ali há uma transformação. Tudo aquilo ali é mudado.
E nós precisamos entender isso. Se nós pegarmos um recipiente vazio, eu vou poder colocar algo novo nesse recipiente. Agora, se o recipiente já estiver cheio e aí eu tentar colocar algo nele, vai ser mais difícil de entrar no recipiente. E o nosso Deus, ele não age assim, dessa forma. Nosso Deus, ele jamais ocupa um espaço que nós deixamos para ele. Porque às vezes a gente está cheio de coisas, cheio de pensamentos, de situações na nossa vida, e a gente fala assim, não, Senhor, então ocupa aqui, esse espaço aqui. Existe um espacinho para o Senhor aqui, então ocupe aqui esse espaço. Haja aqui nessa área da minha vida. Faça somente aqui. Eu quero continuar ainda tendo algumas situações. E o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. Como a palavra fala em Isaías, ele não dá a honra dele a ninguém. O Senhor, ele quer achar cada um de nós em um modo, para você entender, um recipiente vazio. Nós somos o recipiente que temos que estar vazios e desejosos de ser cheio pela presença de Deus. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo um único batismo no Espírito Santo. Você não precisa ser batizado várias vezes no Espírito Santo. Você foi batizada já no Espírito Santo, você foi batizado já no Espírito Santo, mas haverá um derramamento do Espírito Santo numa conferência ou em um culto, numa campanha, e você vai ser batizado de novo no Espírito Santo. Não. Deus não fala que existe 2, 3, 4, 10 batismos no Espírito Santo, mas Deus fala, enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Senhor, quando nós somos batizados no Espírito Santo, Deus não fala assim, foi um único batismo e você pode parar por ali. Não, você pode buscar mais. Você pode buscar ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Deus, ele não faz uma medida calculada. Deus, ele não quer que nós estejamos numa situação pequena da presença dele. Pelo contrário, ele diz, olha, enchei-vos do Espírito, começa a buscar mais em oração, em consagração, em jejum, em louvor, porque o texto fala exatamente isso, né? Versículo 19, eu quero ficar bem focado aqui, mas eu vou ler o 19. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nós não podemos nos limitar a somente uma porção pequena, média, rasa. Nós temos que desejar ser cheios do Espírito Santo. À medida com que você busca em Deus a presença do Espírito Santo, ele vai preencher o vazio que habita dentro de nós. Ele vai encher, vai preencher, vai até mesmo transbordar da sua graça, do seu poder, do seu amor. E as coisas começarão a acontecer. Porque vai haver uma transformação. Aquele lugar que era vazio foi ocupado pelo Espírito Santo de Deus. E ali começou a haver uma transformação. O que é a transformação? É uma mudança diária. É uma situação constante. É uma metamorfose. Você deixa de viver aquela situação que você vivia
Porque o Espírito Santo, ele começa a modificar, ele começa a mudar, ele começa a agir, ele começa a fazer com que tudo aquilo que estava sem a presença dele, tudo aquilo começa a ter vida. Onde havia morte, a vida, onde havia choro, a alegria. Louvado seja o Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Você que fala em novas línguas, você que não fala em novas línguas, você que tem dons espirituais, você que não tem dons espirituais, você que é batizado no Espírito, ou enfim, você pode se encher mais de Deus e viver mais a presença de Deus na tua vida. Louvado seja o Senhor. Na medida com que eu estou cheio das minhas mazelas, das coisas dessa vida, apegado a essa terra, eu deixo de ser cheio pela presença de Deus. Há umas pessoas que até usam essa frase, né? Eu já estou cheio, já não aguento mais. Então você que já falou isso, você que tem falado isso, eu falo para você, esvazie-se, ao ficar vazio, porque tem pessoas que estão vazias. Elas não têm nada. Sente um vazio, então não adianta nada somente se esvaziar, mas no momento que você estiver vazio, aí Deus, ele vai preencher esse vazio quando você chamar ele para preencher. E nós vamos chamar ele agora para preencher todo e qualquer vazio que nós estejamos passando em nossa vida. E nós vamos orar e falar, Senhor, eu não quero mais dar alguns espaços para o Senhor ocupar, mas eu quero me esvaziar e me encher de Ti, para que aí sim não haja espaço mais para nada que me prenda. Me ocupe, enche-me de Ti, Senhor, e não haja mais espaço algum para as obras que tentam me destruir, me entristecer, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, aleluia, Senhor, porque agora nós nos esvaziamos de nós mesmos, de pensamentos, de palavras, de atitudes, de conhecimentos, e nos colocamos diante de Ti, Senhor, vazios, totalmente vazios, para que o Senhor, como lá em Gênesis, a terra era sem forma e vazia. Nós agora, Senhor, queremos que o Senhor entre nesse vazio que muitas vezes, do nada, nós estamos passando, Pai. E que o Senhor encha esse vazio de tal forma que não haja mais espaço. Que o Senhor complete todo o vazio da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu oro por mim e oro por você também. Peço, Pai, enche-nos do Espírito Santo. Transborda a tua presença em nós, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Ser cheio de Deus. Deus te abençoe.